Vamos falar agora um pouco sobre o deckzinho de Firefish, o Punho de Fogo, tá? Que vai estar recebendo muitas cartas nessa nova box, incluindo Exceeds, monstros de main deck, spells, incluindo uma spell muito boa, tá? Mas vamos lá. Cartas novas dessa box do Firefish, temos o Rei Tigre, que é o Tiger King, os outros Exceeds, que é o Cardeal e o Imperador Leão. Esses são os Exceeds que vieram. Além desses Exceeds veio o Elefante, que é um bom card, o Carneiro, o Ritual do deck, que é o Cefo, a Spell de Ritual, vamos dizer assim, que não é bem uma Spell de Ritual, mas faz o Cefo, que é a Domei, uma Counter Trap, que é bem interessante, e, obviamente, a carta mais forte dessa box, provavelmente, a Formação de Fogo Tank. Mas vamos lá comentar sobre o deck em si, tá? O deck de Firefish, Punho de Fogo, Formação de Fogo, é um deck de besta guerreira, os monstros são besta guerreira de fogo, e eles trabalham com magias e armadilhas, formações de fogo. Dentre elas temos algumas que já estão no jogo e outras que, como eu falei, como eu mostrei aqui, vão vir nessa box. Das que estão no jogo temos a Gyoko. A Gyoko você escolhe uma mágica armadilha baixada que seu oponente controla e você deixa impossibilitado do oponente ativar essa magia armadilha que você selecionou. Você trava basicamente uma trap do cara. E seu oponente não pode ativar nada em resposta a esse efeito, então isso é bem legal. E todos os monstros besta guerreira que você controla ganham 100 de ataque, então Gyoko é bem interessante. A Tenso, ela também dá 100 de ataque para todos os monstros besta guerreira e ela te dá uma invocação normal adicional de um monstro besta guerreira. Então a Tenso dá um double summon aí pra você, tá? A Yoko, você ativa, você escolhe o card com face pra cima que seu oponente controla, você descarta o monstro besta guerreira e você destrói o card que você selecionou, tá? Além de dar buff de ataque de 100 de ataque para todos os monstros besta guerreira que você controla. E de cartas formação de fogo novas que vão vir nessa box, temos a Domei, que quando ele é ativado você pode invocar por invocação ritual um monstro ritual besta guerreira da sua mão, a oferecer monstros como tributo da sua mão ou do campo, cuja soma de nível seja igual ou exceda, tá? E além disso, se esse card com face para cima foi enviado da zona de mágico armadilha para o cemitério, você pode escolher um monstro Firefish no seu cemitério e invocar ele por invocação especial. Então essa carta é muito boa pra você utilizar com o ritual, tá? Falando em ritual, já vamos ler ele aqui, tá? Você invoca ele com a Domei e qual é o efeito dele? Ele tem dois efeitos. Uma vez por turno, você pode descartar um monstro e baixar uma mágica armadilha ou formação de fogo diretamente do seu deck ou cemitério. Um efeito muito bom. E além disso, também uma vez por turno, quando seu oponente ativar um efeito de um monstro, efeito rápido, você pode enviar um card punho de fogo ou formação de fogo com face pra cima que você controla para o cemitério, exceto ele mesmo, para negar o efeito. Muito bom também, nega efeito de monstro, é um negate, o Cefo é um bom card, tá? Além de, claro, temos a Tank, que você simplesmente ativa e adiciona qualquer monstro besta guerreira de nível 4 ou menos do seu deck à sua mão. É um search genérico pra monstro de besta guerreira. É isso, mano. A Tank não é só boa no Firefish, ela também é boa, sei lá, nos decks que eu vou pensar agora. Yosenju, que é besta guerreira, Lunalight, besta guerreira, Fire King, que tem uns besta guerreira. Então, mano, vá atrás da Tank caso você tenha decks que usem monstros do tipo besta guerreira, porque essa carta é muito boa. Temos algumas traps, formações de fogo também, tá? Dentre elas, a mais interessante que eu achei é a nova que vai vir na box, que é uma Counter Trap, que é a formação de fogo definitiva Cinto. O que essa carta faz? Quando um card de magia ou armadilha for ativado, enquanto você controlar um monstro Firefish e uma magia ou armadilha, formação de fogo, você nega a ativação e se isso acontecer, você destrói o card, você só pode ativar uma dela uma vez por turno, tá? Essa carta é muito boa porque é mais um negate no deck. Então já temos, só nessa análise aqui, dois negates. A Trap e o Ritual. Se você conseguir passar com o Ritual e com a Trap turno 1, já é um turno 1 forte. Então fiquem de olho nesse deck. E a outra Trap que eu achei interessante das que eu li aqui é a Taken, tá? Ela só pode ser ativada durante a fase principal 1. Quando ele é ativado, você escolhe um monstro do tipo besta guerreira que você controla, e durante esta fase seus efeitos são negados, e além disso ele não pode ser afetado por efeitos de cards de outros cards, tá? Isso se aplica mesmo que esse card deixa o campo. E todos os monstros tipo besta guerreira que você controla ganham 300 de ataque. Ele basicamente nega o efeito do seu monstro, mas deixa ele imune a todo tipo de efeito. Então pode ser interessante a Taken, mas sinceramente, um negate eu acho mais legal. Mas beleza, falei das mágicas, vamos entrar agora nos monstros de main deck, que é o que importa, que é o que vai fazer seu deck rodar. Dentre eles, definitivamente um dos mais interessantes é o R da nova box, que é o Elefante. O Elefante ele é muito bom porque ele tem dois efeitos muito bons, tá? O primeiro é que se ele for invocado por invocação normal ou especial, você pode enviar uma mágica armadilha formação de fogo com face pra cima que você controla para o cemitério e invocar um monstro punho de fogo da sua mão, exceto ele mesmo, tá? Então ele
faz volume de jogo, faz você botar bicho na mesa pra fazer Exceed, pra fazer Synchro, enfim, ele faz esse volume de jogo pra você. Além disso, você pode escolher uma Mágica Armadilha Formação de Fogo no seu cemitério, embaralhar no deck e depois você pode adicionar um monstro Punho de Fogo de nível 5 ou mais do seu deck à sua mão. Você só pode usar cada efeito dele uma vez por turno. Monstros de nível 5 ou mais Punho de Fogo, temos alguns alvos, tá? Obviamente o ritual é o que eu penso logo de começo, é um search pro seu ritual, então o elefante é muito bom nesse quesito, porque a formação de fogo você consegue buscar facilmente, e o ritual, que era o maior problema para você estar buscando, o elefante já faz isso, então muito bom. Mas temos outros alvos, entre eles o coiote, que se você controla uma mágica armadilha formação de fogo e você não controla nenhum monstro, você pode dar special dele da mão. É um caso a se pensar. E temos também o andorinha, que você pode invocar por invocação especial da sua mão, enviando 3 cartas mágicas ou armadilhas, formação de fogo com a face para cima que você controla para o cemitério. Quando ele é invocado por invocação normal especial, você pode baixar um card de armadilha, só armadilha, formação de fogo diretamente do seu deck. Só pode usar esse efeito dele uma vez por turno. E além disso, os monstros do tipo besta guerreira com face para cima que você controla não podem ser alvo de efeitos de card do oponente, tá? Então o andorinha é um bom card, pode ser um bom follow-up no deck, mas eu acho que o ritual, buscar o ritual é mais interessante. Temos outros monstros de nível 4, tá? Pra você tá invocando pelo efeito do elefante e tá fazendo Exceed. Entre os monstros de nível 4 mais interessantes, eu separei aqui o dragão. O dragão ele tem o efeito de que, uma vez por turno, se você ativar uma carta mágica armadilha, formação de fogo, exceto durante a etapa de dano, você pode baixar uma armadilha, só armadilha, formação de fogo diretamente do seu deck. Beleza, mas o efeito dele que é mais interessante é esse aqui, ó. Uma vez por turno você pode enviar 2 mágicas ou armadilhas formação de fogo com face para cima que você controla para o cemitério e depois escolher um monstro punho de fogo no seu cemitério, exceto ele mesmo, invocar o alvo por invocação especial. Ele dá um reborn de um monstro Firefish no seu cemitério. Às vezes você, sei lá, tem algumas tensas ali travando o seu campo, você dá normal de um dragão, envia essa formação de fogo que tá te atrapalhando no campo e dá reborn de um monstro Firefish do seu cemitério, então ele é bem interessante, tá? Temos também 2 cartas que são até semelhantes, que é o urso e o gorila, tá? Cada um faz uma determinada função. O gorila, uma vez por turno, quando ele destrói um monstro do oponente em batalha e envia para o cemitério, você pode baixar uma magia formação de fogo diretamente do seu deck. E também você pode enviar uma mágica armadilha formação de fogo com face para cima que você controla para o cemitério, e escolher uma mágica armadilha que o oponente controla e destruir, tá? Que o oponente controla não, que esteja no campo, pode ser as suas próprias mágicas e armadilhas. Já o urso, se ele dá dano de batalha a seu oponente, você pode baixar uma magia formação de fogo diretamente do seu deck. E você pode enviar uma formação de fogo mágica armadilha que você controla para o cemitério e destruir um monstro do oponente. Então o urso destrói monstro e o gorila destrói mágica armadilha. Dependendo do método, você vai querer usar mais um do que outro. Eu sinceramente acho o urso mais interessante. Além disso, mas não menos importante, temos o javali. Que o javali, o efeito dele em si não é tão impactante, mas o fato dele ser interessante é ele ser regulador. Então 4 com 4 você consegue fazer Synchro 8. E o Synchro 8 aqui, que no caso é o Quilin, é bem interessante. Mas antes de falar sobre o Quilin, vamos ler um pouco do efeito do Javali, que ele tem um efeito. Ele não pode ser usado com matéria Synchro, exceto por invocação Synchro de um monstro de fogo. Beleza. Quando esse card for destruído em batalha e enviado para o cemitério, você pode invocar por invocação especial um monstro punho de fogo de nível 4 do seu deck, exceto ele mesmo. E uma vez por turno, quando o monstro punho de fogo for invocado por invocação especial do seu deck adicional, você pode baixar um card de magia, formação de fogo diretamente do seu deck. Então ele tem esse efeito aí, mas ele é relevante pelo fato de ser regulador em nível 4, tá? Regulador nível 4, monstro normal, nível 4, fazemos um Synchro 8. Dentre os 5-8 que temos no arquétipo, temos o Quilin. O Quilin é o seguinte, o regulador de fogo e um ou mais monstros não reguladores punho de fogo. Quando ele é Synchro Summon, você pode baixar um card de magia armadilha formação de fogo diretamente do seu deck. E além disso, todos os monstros que o oponente controla perdem 100 de ataque para cada card de magia armadilha com face para cima que você controla. Enfim, desceu ele, desce uma formação de fogo diretamente do seu deck. Então você pode perceber que o deck, mano, se busca muito, faz muito efeito, então é um deck que as builds podem variar bastante porque tem muita carta. Enfim, outro Synchro que temos no deck é o Príncipe Cavalo, tá? O Príncipe Cavalo ele exige um regulador de fogo e um monstro não regulador. Então abre brecha para você utilizar, por exemplo, um Ressonador Vermelho, que é um bicho que quando você dá normal summon, você dá special de um monstro de nível 4 ou menos da sua mão. Então 2 com o monstro de nível 4 que você invocar, você já faz o Príncipe Cavalo. O Príncipe Cavalo tem o seguinte efeito: quando ele é invocado por invocação Synchro, você pode invocar por invocação especial um monstro de fogo de nível 3 do seu deck. Depois de invocar esse card por invocação Synchro, pelo resto do turno você não pode invocar monstro de nível 5 ou mais por invocação especial. Isso aqui quebra um pouco. Mas, por exemplo, monstros de nível 3 temos vários, tá? Entre eles temos um novo,
que é um carneiro. O carneiro, quando ele é normal summon, você pode descartar um card e depois escolher uma mágica armadilha formação de fogo que você controla e você baixa uma magia ou armadilha formação de fogo com um nome diferente diretamente do seu deck. Então ele é normal summon, você seleciona uma formação de fogo que você controla e baixa outra do seu deck com outro nome. Bem bom. Além disso, se ele é invocado por invocação especial pelo efeito de um monstro punho de fogo, você pode baixar uma mágica armadilha formação de fogo diretamente do seu deck com um nome diferente que os cards do seu cemitério, tá? Então, por exemplo, se você tem uma tank no seu cemitério, você não pode baixar do seu deck uma tank. Se você tem uma tank e uma Gyoko, você não pode baixar uma tank e uma Gyoko, pode baixar uma Tenso, mas não a tank e a Gyoko. Outro nível 3 interessante é o Galo. O Galo, quando é invocado por invocação especial pelo efeito de um monstro punho de fogo, você pode adicionar um monstro punho de fogo do seu deck à sua mão, qualquer monstro punho de fogo. Além disso, uma vez por turno, você pode enviar uma mágica armadilha formação de fogo com face para cima que você controla para o cemitério e baixar uma mágica armadilha formação de fogo diretamente do seu deck. Então o Galo é bem versátil, ele busca monstro, ele busca Fire Formation, então ele é uma carta bem boa, tá? Além dele temos o Leopardo, que ele basicamente se tributa para baixar uma formação de fogo diretamente do seu deck. E a Espírito, tá? A Espírito ela não é tão interessante assim para trazer pelo efeito do Synchro, porque ela não faz tanto efeito. Ela basicamente faz mais efeito quando é normal summon. Então ela é uma espécie de follow-up do deck. Quando ela é normal summon, você pode escolher um monstro de fogo de nível 3, com 200 ou menos de defesa do seu cemitério, e invocar o alvo por invocação especial em posição de defesa. Se isso acontecer, os monstros que você controla não podem atacar pelo resto do turno, exceto monstros besta guerreira. Você só pode usar o efeito dela uma vez por turno. Então você dá normal summon, dá reborn de um monstro pra já tá fazendo synchro, pra tá fazendo, enfim, que o seu deck queira fazer. Então beleza, essa é a estratégia synchro do deck. Vamos agora falar um pouco sobre os Exceeds. Dentre os Exceeds, o mais impactante provavelmente é o Rei Tigre, tá? O Rei Tigre ele é tecnicamente genérico, porque você não necessita de exatamente monstros punho de fogo para fazer, você só precisa de 2 monstros besta guerreira. Quando ele é invocado por invocação Exceed, você pode baixar uma mágica armadilha formação de fogo diretamente do seu deck. Então fez ele, já baixa a formação de fogo do seu deck, já busca uma tank, a tank já ativa, já busca um bicho do seu deck. Então mano, muitos efeitos ativando, muitas cartas sendo buscadas, tá? Além disso, uma vez por turno você pode desassociar a matéria dele e até o final do turno do seu oponente nega os efeitos de todos os monstros de efeitos com face para cima atualmente no campo, exceto monstros besta guerreira. Então você dá um Dark Ruler No More no campo, Dark Ruler No More viu na box inclusive, e você nega todos os monstros no campo que não sejam besta guerreira até o final do turno do seu oponente. Além disso, ele tem 3 efeitos. Quando esse card for enviado do campo para o cemitério, você pode enviar 3 mágicas ou armadilha Fire Formation que você controla para o cemitério e invocar por invocação especial do seu deck 2 monstros besta guerreira de nível 4 ou menos com o mesmo ataque, com a face para cima em posição de defesa. Então, ele traz a formação de fogo do seu deck, ele nega os efeitos dos monstros no campo e ele ainda flutua. Então esse bicho é bem completo, bem bom. E 1 ou 2 no deck você tem que usar. Outra Exceed dessa box é o Cardeal. Você faz ele utilizando 2 monstros punho de fogo nível 4. Qual é o efeito do Cardeal? Você seleciona 2 monstros punho de fogo ou 2 formações de fogo com face para cima que você controla ou no seu cemitério. E seleciona 2 cards do cemitério ou com face para cima que seu oponente controla. E você volta todos os alvos pro deck. As cartas que você selecionou no seu cemitério no campo, as formações de fogo e os monstros punho de fogo. E as cartas do oponente. Você volta elas pro deck. Então, mano, esse bicho aqui lida com problemas, então 1 ou 2 no deck também vai ser bem importante. Ele é mais resolvedor de problema que o Tiger King, tá? Mas o Tiger King é mais... faz você jogar mais. Enfim, esse aqui é o resolvedor de problemas. E por último, mas menos irrelevante, é o Imperador Leão, tá? Você faz ele utilizando 2 monstros de fogo nível 3. Você basicamente desassocia uma matéria e depois escolhe um monstro de fogo do seu cemitério e adiciona ele à sua mão. Além disso, pelo resto do turno você não pode invocar esse monstro ou um monstro com o mesmo nome de invocação normal especial. É complicado comparado aos outros, ele é bem ruinzinho, mas pode ter espaço no deck, enfim. Vamos pra decklist agora, que a decklist é bem interessante, simbora. Tá, a decklist é essa, tá? Vou explicar cada carta, vou explicar a estratégia por trás dela, simbora. Enfim, a principal carta do seu main deck eu diria que é o Elefante, tá? O Elefante ele tem várias funções nessa decklist. Ele tem a função de encher o campo pra você estar fazendo o seu synchro, e também tem a função de estar buscando o Cefo, que é o seu ritual. Para fazer o synchro, eu também uso 3 javali, porque eu quero ver ele na mão. Então eu uso 3 elefante, 3 javali junto com 3 tank. Então essa combinação eu sempre quero abrir com esses 2 cards. E a tank vai ser um coringa, porque ela pode ser um elefante. Ela tanto pode ser um elefante quanto pode ser um javali.
Então, muito interessante a tank. Uso um dragão. Um dragão é interessante pro meio do duelo, porque ele você puxa ele, você tem 2 formações de fogo, você consegue enviar essa formação de fogo pro cemitério, dar um reborn de um monstro punho de fogo do seu cemitério e tá voltando pro jogo, então o dragão é bem interessante. Você pode até usar mais, mas eu optei só por usar um, porque eu só tenho um na conta, então já botei aqui só um. E 2 ursos, tá? O urso, você envia uma formação de fogo que você controla, como eu já falei, e destrói monstro. Ele tá aqui pra lidar com problemas, lidar com o monstro do oponente. Enfim, ele é o mais solto aqui da decklist, ele não tem tanta função assim no combo, ele tá mais ali pra lidar com problemas. Mas enfim, o bichão que a gente quer fazer é o Cervo, tá? Que tem um negate que descarta monstro e traz uma formação de fogo do seu deck. É esse bichão que a gente quer fazer. Qual o combo, tá? O combo é você abrir com um desses dois na mão. Então, de preferência, abrir com um desse e uma tank, por exemplo, ou um desse e uma tank. A tank é importante aqui pra você já deixar ela no campo. Enfim, qual o combo aqui? Ativa a tank, busca o elefante. Normal summon o elefante, envia a tank pro cemitério, traz o javali. Efeito o elefante, bane a tank do cemitério, puxa o Cervo. Já tá com o Cervo na mão. Elefante, javali, faz o Quilling. Quilling efeito, quando é Synchro Summon, busca a Domei. Ativa a Domei, usa o Quilling como tributo para invocar o Cervo. Efeito Cervo, descarta o monstro besta guerreira, traz a cinto. Esse é o combo. Esse é basicamente o combo. Você vai passar o campo com o Cervo, a cinto e com a Domain no campo, tá? O Cervo vai ser seu negate de monstro e a cinto vai ser seu negate de mágico armadilha. Por exemplo, se o cara quiser dar um ciclone cósmico na sua Domain, porque o Cervo precisa da Domain com face para cima para ativar efeito, você, opa, não, dá a cinto e nega o ciclone cósmico do cara para você ainda manter o efeito do Cervo. Enfim, esse é o combo principal. Se o Cervo de alguma forma vai pro cemitério, você pode estar revivendo ele pelo efeito do dragão, porque ele já foi Ritual Summon, então ele já pode ser revivido pelo efeito do dragão. Enfim, as outras formações de fogo, a Gyoko para lidar com o back row do oponente, a Tenso para você ter uma invocação normal adicional. Enfim, o custo já falei para estar lidando com o monstro do oponente. O extra deck aqui, o resto do extra deck aqui é mais caixa de ferramentas, tá? O Rei Tigre é pra você ter a opção de combo. O Cardeal é pra você lidar com problema. A Aranha é pra você lidar com problema, tá? O Absduil é pra determinados decks, que ele é muito forte. Enfim, o deck é bem versátil e, mano, o deck é bom, velho. Olhando assim, eu ainda não testei ele em prática, tá? Mas olhando assim, passar com 2 negates, mano, me parece muito bom, velho. E fazer isso com consistência, porque você tem a tank. Então, mano, pode ser que Fire Fist figure no meta, tá? Ainda mais se vier uma banlist. Mano, eu acho que é o deck que tem mais potencial da box. Sinceramente. Mas é isso. Esse foi o vídeo, tá? Se você gostou, mano, esquece de deixar o seu like, mano, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder nenhuma notificação, nenhuma novidade no canal. Minhas redes sociais estão aqui no comentário fixado, tá? Agora eu tô deixando em comentário fixado pra ver se altera alguma coisa no YouTube, pra ver se o YouTube divulga mais o vídeo. Me segue lá, Instagram e Twitter estão aqui. Segue lá. E o Discord do meu canal tá aqui na descrição também. Entra lá e participa do Discord, tá? Eu acho que é isso. Fui, falou e até mais. Falou!